Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai discutir aqui essa proposta de redação, cujo tema é a questão do lixo no Brasil, desafios e perspectivas. Então, pelo tema, o que a gente já pode deduzir aqui? A gente precisa tratar o descarte de lixo no Brasil, que a gente sabe que é largamente mal feito. Além disso, analisando o tema aqui, a gente tem de prestar atenção nessas duas palavras-chave, desafio e perspectivas. O que elas dizem para a gente? Que a gente vai ter de tratar no texto os obstáculos necessários de serem superados e o que a gente pode esperar do futuro acerca desse assunto. Então é muito importante discutir os desafios e as perspectivas. No texto 1, que a gente vê aqui pela referência, que é uma reportagem da revista Veja, ou seja, há uma apuração supostamente bem feita pelos jornalistas, a gente já tem aqui a afirmação de que cuidar do lixo é um desafio para os governos estaduais no Brasil. Por quê? Principalmente por causa da negligência do Estado. Isso a gente vê aqui no próprio texto, onde é afirmado que a maior parte dos programas e ações diz respeito à gestão de recursos florestais e hídricos, enquanto práticas de gestão de resíduos têm alcance limitado. O que isso quer dizer? Que o pouco dinheiro que é investido em questões sustentáveis no Brasil, ele tem ido majoritariamente para os recursos florestais e hídricos. Então a parte de descarte de resíduos tem sido deixada de lado. Tá? Ainda nesse texto a gente vai ter aqui dados concretos que vão auxiliar a gente a argumentar a favor disso, de quão importante é investir no combate ao descarte inadequado de resíduos. No final aqui da reportagem ainda, a gente tem uma afirmação que vai ser crucial para a nossa argumentação, onde é dito que a pesquisa destaca a necessidade de ampliação de ações nesse sentido. O que isso quer dizer? Que enquanto for investido mais recurso nas questões florestais e hídricas, o descarte de resíduos vai ser deixado de lado. Então a gente precisa também combater isso. É necessário um investimento maior nessa área, deixando claro que há uma negligência por parte do governo. Já no texto 2, que a gente vê que pela referência ele é do Ministério do Meio Ambiente, a gente tem mais dados aqui que, embora sejam de 2008, eles ainda são bastante atuais, né? Porque a situação não mudou bastante. Então o que a gente vê? De novo, por meio de dados concretos, que quase 100% dos municípios, ou seja, quase todo o país, tem serviços de manejo de resíduos sólidos. No entanto, pouco mais da metade deles dispõem seus resíduos em vazadouros e lixões, 22% em aterros controlados, 27% em aterros sanitários. Então a gente vê que, embora haja o serviço de manejo de resíduos sólidos no país, a maior parte deles é feito de maneira incorreta. Então, isso está agravando o problema do lixo no Brasil. A gente vê aqui outros dados ainda que vão reforçando essa tese. Esses mesmos dados apontam que 3,79% dos municípios têm unidade de compostagem de resíduos orgânicos, 11% têm unidade de triagem de resíduos recicláveis e menos de 1% têm unidade de tratamento por incineração. E aqui a gente vê uma das principais consequências desse problema, né? A prática desse descarte inadequado provoca sérias e danosas consequências à saúde pública e ao meio ambiente, e associa-se ao triste quadro socioeconômico de um grande número de famílias que, excluídas socialmente, sobrevivem dos lixões de onde retiram os materiais recicláveis que comercializam. Então aqui a gente já tem uma afirmação do texto, né, um texto por parte do próprio governo, que mostra que essa questão traz muitos problemas, inclusive sociais, para o país, não somente econômicos, mas sociais, porque os mais pobres, eles continuam
sendo severamente castigados por esse descarte inadequado. Ainda nesse texto, a gente vê que além desse descarte inadequado, o que acontece muito é por causa do quadro institucional, ou seja, o governo também não tem recursos de como corrigir essa situação, já que a maioria das prefeituras municipais ainda não dispõe de recursos técnicos e financeiros para solucionar os problemas. Então, o descarte é feito de maneira inadequada, falta recurso para o Estado e ainda há, assim, muita negligência, tanto da população quanto principalmente do governo. E aqui, concluindo esse texto, a gente tem essa frase também que atesta o problema. Ainda é frequente observar-se a execução de ações em resíduos sólidos sem prévio e adequado planejamento técnico e econômico, sendo esse quadro agravado pela falta de regulação e controle social no setor. Então, está basicamente todo mundo fazendo errado, só agravando a situação do descarte de resíduos no Brasil. Por fim, aqui o texto 3, a gente vai ter um cartoon, que é um gênero textual caracterizado pela crítica, né? Ele vai mesclar crítica social, crítica a algum problema em pauta da sociedade, com humor. E o que a gente vê aqui? Quais são os recursos? O autor usou a palavra SOS, que é o símbolo internacional para se pedir socorro, né? E essa palavra está escrita com lixo no rio ou no mar. E a gente vai ter um peixe aqui que estaria pedindo socorro. Então, é a comprovação de que o lixo também tem sido descartado de forma incorreta nos rios e nos mares do país, e isso está agravando também a vida marinha, ou a vida dos rios, né? O que está se tornando também um problema ambiental. Então, várias instâncias da sociedade estão sendo afetadas pelo descarte inadequado, o que comprova a necessidade de a gente tomar alguma medida. Então tá, agora que a gente já viu o que a coletânea dos textos motivadores traz para a gente já pode ser mais objetivo aqui. Então o que a gente precisa discutir nessa redação? O importante, acima de tudo, é discutir os fatores que conduziram a esse problema, como os processos de industrialização e de urbanização pouco planejados, a falta de estrutura adequada para a destinação dos rejeitos e a indiferença da população e, principalmente, a negligência governamental. Então, com base em tudo isso que a gente viu nos textos, isso que a gente acabou de rever aqui, a gente tem de traçar todo o panorama desse problema. Então, a gente vai ter de tratar isso. Claro, a gente não precisa tratar tudo isso, porque o espaço é curto, a gente não vai ter muito tempo, mas quanto mais abrangente a gente for nesse início da redação, na introdução, para mostrar esse panorama da situação, é melhor. Na parte argumentativa, que vão ser ali nos parágrafos de desenvolvimento, que costumam ser 1, 2, talvez 3, a gente pode usar de diferentes estratégias para convencer o nosso leitor, né? Então, estratégias a que a gente pode recorrer. Alusões históricas que ajudem a discutir as origens da questão do lixo, como a Revolução Industrial, a ascensão do modelo capitalista e a urbanização e a industrialização do Brasil, ou seja, desde que houve esse boom industrial, que ainda que no Brasil seja menor que na Europa, por exemplo, a produção de lixo aumentou exponencialmente. Então surgiu esse problema que até hoje a gente ainda não conseguiu resolver. Outra estratégia que a gente pode aplicar aqui nessa redação seria tratar das consequências ambientais desse contexto, como a contaminação do solo e dos cursos d'água e emissão de gases causadores do efeito estufa. Então, todo esse descarte inadequado traz problemas gravíssimos para o meio ambiente, que a gente também tem de tratar, né? Outra coisa que a gente também pode apontar aqui como argumento, né, é a questão do desperdício e da perda de recursos econômicos e os desdobramentos sociais do tema, como o fato de as populações mais pobres sofrerem diretamente os efeitos da má gestão de resíduos. E aí a gente pode lembrar de enchentes, desmoronamentos e doenças cujos vetores são atraídos pelo lixo.
Então, todo esse lixo descartado de forma inadequada também vai trazer problemas sociais gravíssimos. E os principais afetados são os mais pobres. Lembrando que, por exemplo, a questão de doenças cujos transmissores são mosquitos ou enchentes vão afetar todo mundo. Então, deixa de ser um problema só dos mais pobres para afetar toda a sociedade, o que mostra a urgência de a gente recorrer a intervenções desse problema. Então, como vocês devem ter percebido aqui, a gente está trabalhando pela estratégia de causa e consequência, que para esse tema aqui parece ser um pouco mais adequada, porque a gente está tratando de um problema já que existe há muito tempo e que a gente consegue traçar mais ou menos a sua origem. Mas claro que vocês podem recorrer a outras que vocês julguem pertinentes. Lembrando, claro, que essa argumentação ela tem de estar diretamente conectada com a sua tese. Então você tem de, acima de tudo, provar a sua tese, porque esse é um texto dissertativo ou argumentativo. Mas com base então nisso que a gente tratou aqui, que a gente apontou, que a gente identificou nos textos base, pensando já na proposta de intervenção, a gente pode pensar aqui em meios de combater esse problema. A gente pode propor então a união de municípios para estruturar aterros sanitários compartilhados ou o estabelecimento de parcerias público-privadas em que empresas disponibilizem apoio orçamentário e técnico aos municípios. Então, com isso, os municípios, a gente pode imaginar aqui, eles teriam mais recursos para fazer esse descarte de forma inadequada. Então, se um município não consegue se estruturar para tal, vários municípios juntos conseguiriam os recursos, conseguiriam promover isso. Então isso já seria um enorme passo. Outros caminhos também são o incentivo governamental, como por exemplo, isenção fiscal, a logística reversa e a ampliação ou consolidação das cooperativas de coleta seletiva e reciclagem por meio da atuação de ONGs. Então o governo incentivaria as ONGs ou outros órgãos a agir e atuar em cima desse problema, né? Isso também seria uma ótima intervenção, porque nem tudo o governo consegue dar conta. Então é aí que as ONGs têm sua importância, aí que a própria comunidade pode se juntar para fazer algo que o governo não está dando conta, seja lá por qual fator. E também, é claro, a gente precisa deixar isso aqui frisado, que não adianta tudo isso ser feito sem a conscientização da população. Seria muito importante também que a gente apontasse aqui formas de conscientizar a população. E aí a gente pode insistir naquilo que é recorrente em vários temas, né? A gente pode ter campanhas na mídia, a gente pode ter campanhas na escola, campanhas de universidades, campanhas no ambiente de trabalho, tudo isso que incentivasse a população a descartar da forma corretamente. E claro, ela só vai descartar corretamente se houver um apoio do governo para a recolha desse lixo, desses resíduos.